Olá, pessoal. Essa é a nossa segunda aula sobre os verbos, a segunda parte daquela outra aula que a gente viu sobre os verbos latinos. E lá na primeira aula a gente viu que a forma de citação do dicionário do verbo no dicionário serve para a gente identificar a conjugação. E eu disse para vocês que serve também para a gente identificar os temas, que é isso que a gente vai ver nessa aula agora. Além de identificar a conjugação, como eu disse, o dicionário deve permitir que você identifique os temas verbais. E por que é importante isso? É porque só com esses temas é que você consegue conjugar um verbo direitinho em todos os tempos em latim, tá? Ah, em latim, um verbo tem três temas. Ele tem o tema do infectum, que também é chamado por alguns autores de primeiro radical. Tem o tema do perfectum, que é chamado por alguns de segundo radical, e tem o tema do supino. Em português, basicamente, nós só temos um, que foi o que era o tema do infectum de latim que veio para português. Então, vamos lá. Esses temas são usados para construir tempos. Os tempos básicos que são construídos a partir do tema do infectum são o presente do indicativo, o pretérito perfeito do indicativo, o presente do subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro 1. Esses são os mais básicos. Infectum quer dizer, mais ou menos, quer dizer não feito, não realizado, não completado, não terminado. Então, esses tempos todos, eles são formados em latim a partir do tema do infectum, porque todos eles conduzem ideias de ações que não terminam. Elas começam, são executadas, mas não terminam. Tá? Quando você diz, por exemplo, eu estudo, você só dá a ideia de que está estudando, não dá a ideia de que termina. Se você disser eu estudava, mesma coisa. Você dá uma ideia de continuidade no passado. Se você diz o presente do subjuntivo, do tipo que eu estude, do tipo é importante que eu estude, você continua, não dá a ideia de que a ação de estudar termina. E se você disser se eu estudasse, mesma coisa, você dá a ideia. Então, subjuntivo é a probabilidade, né? A possibilidade. E futuro um, que é o nosso futuro, tipo, estudarei. Então, se você disser eu vou estudar, ou eu estudarei, você só dá a ideia no futuro de que vai executar a ação, mas de que não termina. Já os tempos do perfectum, eles são diferentes, porque o que quer dizer perfectum? Perfeito, que veio para português, quer dizer ação terminada, ação concluída, finalizada. É isso que quer dizer. Então, todos os tempos que são formados a partir do tema do perfectum, eles trazem ideia, eles conduzem a ideia de que é uma ação que já terminou, ou que vai terminar, mas dão um limite para a conclusão. Por exemplo, no pretérito perfeito, se você disser eu estudei, você dá a ideia de que começou a ação e terminou. Não está mais executando. Não dá ideia de continuidade, não. Se você disser no pretérito mais que perfeito, eu tinha estudado, mesma coisa. Você passa a ideia de uma ação que foi executada no passado e que já tinha terminado. Tá? O pretérito perfeito do subjuntivo, que o latim tem, o mais que perfeito do subjuntivo e o futuro 2. O futuro 2 seria aquele nosso composto, tipo eu terei terminado. Eu terei feito tal coisa. Tá? Então, todos os tempos do perfectum, a distinção entre infectum e perfectum é uma questão morfológica, tá? Porque tem uma estrutura no verbo de morfema mesmo para identificar isso. E é semântico porque tem
essa condução de ideia de que o infectum são formas são tempos verbais que não dão ideia de que a ação termina. E o perfectum são tempos verbais que dão ideia de que a ação termina. O supino, o tema do supino é utilizado para construir formas nominais. Digamos que a mais utilizada, principalmente para quem está começando latim, é o particípio passado, essas coisas que nós temos em ado, ido, esse tipo de coisa. Tá? Então, o supino serve para isso. Agora, como é que a gente faz para identificar os temas do verbo lá na citação do dicionário? Bom, o tema do infectum depende da conjugação a que o verbo pertence. Como assim? Os verbos da primeira conjugação, eles têm tema do infectum em a. Sabe aquela história que a gente aprendeu na primeira aula, dizer verbos da primeira conjugação têm tema em a? Agora só reelabore isso dizendo os verbos da primeira conjugação têm tema do infectum em a. Mesma coisa para a segunda conjugação. Verbos da segunda conjugação têm tema do infectum em e. Verbos da terceira têm tema do infectum em consoante. E verbos da quarta têm tema do infectum em i. É isso. É que esse tema foi o único que veio para português. Então, hoje nós só temos um tema verbal, que era o antigo tema do infectum. Essa aqui é a história. Agora, vamos ver como é que a gente consegue encontrar o tema do infectum nesses exemplos aqui. Ó, primeira conjugação você tem aqui ambulo, ambulas, ambulare, ambulavi, ambulatum. Então, verbo de primeira tem tema em a. Você vai lá na forma IS e tira o S. Ou se você quiser, você vai no infinitivo e tira o ré. O tema do infectum é ambula. Narro, narras, narrare, narrau e narratum. O tema do infectum é narra. Verbo de tema em a. Edifico, edificas, edificare, edificavi, edificatum. Verbo da primeira, as are. Então tem tema em a. Edificar, até no a. Esse é o tema. E denuncio, denuncias, denunciare, denunciau e denunciatum. Verbo da primeira conjugação em as are. Então tem tema em a. É denunciar. Verbo da segunda conjugação. Deleo, deles, delere, deleu e deletum. É verbo da segunda, tem es, ere. Então, o tema do infectum vai até o é. Nesse caso aí, você pode tirar já o tema do infectum na primeira pessoa, é só tirar esse o. O que sobra é o tema. Mesma coisa aqui. Abeo, abes, abere, abui, habitum. O tema do infectum é abe. Esse verbo é da segunda conjugação, tema do infectum é. Video, vides, videre, vidi, visum. Que é o verbo ver. Tema do infectum, vide. Não vai confundir tema com radical. O radical é o tema sem a vogal temática. Então isso aqui é tema. Tema do infectum. Maneo, manes, manere, mansi, mansum. Mesma história, verbo da segunda, olha, es, ere. Então tem tema em é. O tema do infectum é mane. Verbo da terceira. Verbo da terceira tem geralmente tema em consoante. Então, você tem lego, legis, legere, ledilectum. Verbo de terceira. Então, você vai até a última consoante que esse verbo tenha. É esse que é o critério. Você olha lá na primeira forma, lego. Então, vai até no G, lá é o tema. Aqui, tema e radical vão acabar se confundindo. Scribo. Scribis scribere, scripsi scriptum. Verbo da terceira, tema em consoante. Qual? A última que ele tiver, que é o B. Dico, dicis, dicere, dixi, dictum. Verbo de terceira,
o que que acontece? Tema em consoante, na última consoante que ele tiver. Conosco, conosces, conoscere, coniovi, cognitum. Qual é o tema do infectum? É conos, que vai até no C. Tá? Existem verbos, aqueles verbos em ió da terceira conjugação, que tem tema em i. Quando for um verbo da terceira em ió, tipo ere, tipo faccio, facere, aí o tema dele é fati. Considera-se que ele tem tema em i. Mas isso a gente deixa para um outro momento de estudo mais avançado de latim. Quarta conjugação é verbo de tema em i. Aí você tem audio, audis, audire. Verbo da quarta tema em i. Então o tema é audi, até no i. Aqui mesma história que a segunda. Que a segunda conjugação. Você pode tirar esse O logo na primeira pessoa, que o que sobrar é a vogal temática. Tá? Punio, punis, punire, punivi, punitum. Tira o O, você fica com puni. Impedio, impedis, impedire. Impedivi, impeditum. Tira o O que sobra é o I. Então você tem impedio, impede. O tema é impede. Reperio, reperis, reperire. Então, se você tirar o O logo na primeira pessoa, você já tem o tema do infectum, que é o tema I. Repere. Agora, como que a gente faz para identificar o tema do perfectum? Porque a gente já sabe que o tema do infectum é retirado pela conjugação. A, E, consoante, I. Tá? Agora, como é que a gente faz para tirar o tema do perfecto, para encontrar o tema do perfectum? É por isso que tem aquela forma em I do pretérito perfeito que é citada lá. Você localiza aquela forma em I e retira esse I. A forma restante é o tema do perfecto. Por isso que é citado o pretérito perfeito lá. Olha, ambulo, ambulas, ambulare, ambulavi, ambulatum. Então aqui você tem a forma em I, que está aqui, ó. Então você retira o I, a forma que fica é ambulau. Mesma coisa com narro, narras, narrare, narraui. Você vem na forma em I e tira o I. O que sobrar é o tema do perfecto, narrau. Edifico, edificas, edificare, edificavi, edificatum. Vem na forma em I e tira o I, fica edifical. Denuncio, denuncias, denunciare, denunciavi, denunciatum. Vem na forma em I e retira o I. Então vai ficar denuncial. Esse tema de perfectum é que evoluiu para ou em português, que está na nossa terceira pessoa hoje. Olha, se você pegar o verbo narrar, que tinha tema do perfectum narrau, depois isso mudou para narrou, que deu o nosso narrou hoje. Então, essa forma ou que nós temos do pretérito perfeito dos nossos verbos da primeira conjugação é, na verdade, uma sobra, um resquício do antigo tema do perfectum. A segunda conjugação, mesma história, vem na forma em I e tira o I, que aí não independe de qual é a conjugação. Você vem para achar o tema do perfectum, você vem na forma em I e retira o I. Então, deleo, deles, delere, deleui, deletum, você tira o I e fica deléu. Aqui, abeu, abes, abere, abu e habitum, você tira o I e fica abu. Em video, vides, videre, vidi, visum, você tira o I e fica vid. Esse é o tema do perfectum. Em maneo, manes, manere, mansi, mansum, você tira o I e fica mas. Então isso daqui é o tema do perfectum desse verbo. Cada verbo tem o seu. Terceira conjugação, mesma história, olha, lego, legis, legere, legi, lectum. Vem na forma em I e tira o I. O que sobrar é o tema do perfectum. No caso desse verbo aqui, o tema do perfectum dele é igual ao tema do infectum.
Aqui, scribo, scribis, scribere, scripsi, scriptum. Você vem na forma em i, scripsi, e tira o i. O que sobrar vai ser scrips. Então, esse que é o tema do perfectum. Dico, dicis, dicere, dixi, dictum. Vem na forma em i, dixi, e tira o i, fica dix. Esse é o tema do perfectum. Conosco, conoscis, conoscere, coniovi, cognitum. Vem na forma coniovi e tira o i, vai ficar coniou. Esse é o tema do perfectum. Quarta conjugação. Audio, audis, audire, audivi, auditum. Vem na forma em i e tira o i, fica audiu. Tema do perfectum. Punio, punis, punire, punivi, punitum. Vem na forma em i e tira o i, fica puniu. Impedio, impedis, impedire, impedivi, impeditum. Vem na forma em i, impedivi, retira o i, o que fica é impediu. Tema do perfectum desse verbo. Reperio, reperis, reperire, reperi, repertum. A forma do pretérito perfeito é reperi. Tira o i, você vai ficar com isso daqui, reper. Esse é o tema do perfectum. E o tema do supino? Mesma coisa, você vai lá naquela forma em e retira essa terminação O que sobrar é o tema do supino. Olha, o verbo ambulo, você vai na forma em tem ambulatum. Tira o fica ambulat. O verbo narro, você vai lá na forma em é narratum. Você tira o fica narrat. Edifico, edificatum. Você tira o fica edificat. Denuncio, denunciatum. Você tira o fica denunciat. Esse aqui é o tema do supino. Na segunda conjugação, olha, o verbo deleo, o supino é deletum. Aí você tira o você tem delete. Esse é o tema do supino. Habeo, você tem habitum. Então você retira o você fica com habit. Video, o supino é visum. Então o que acontece? Você tira o fica vis. Maneo, o supino é mansum. Aí você retira o fica com mas. Terceira conjugação, verbo lego, o supino é lectum. Quando você retira o você fica com lect. Então, esse é o tema do supino. O verbo scribo tem tema, o supino dele é scriptum. Você retira o fica script. O verbo dico, o tema do supino é dictum. Conosco, conoscis, conoscere, coniovi, cognitum. O tema do supino é cognit, até no T. Tá? Quarta conjugação. O verbo audio, você tem auditum. Então você vem na forma em retira o você tem audit. O verbo punio, ele tem o supino punitum. Então você tira o você fica com punit. O verbo impedio, você vem na forma em impeditum. E tira o então você fica com impedit. O verbo reperio, você vem na forma do supino, que é repertum. Retira o você fica com repert. Lembre-se, essa identificação de temas verbais é muito importante, porque somente a partir desses temas é que você consegue conjugar corretamente um verbo em latim. Tá? Se você for olhar lá na sua apostila, você vai verificar
Você pega lá naquela parte onde estão conjugados os verbos, que tem os temas do infectum e os tempos do infectum e os tempos do perfectum. Você vai perceber que em todos no mesmo verbo, você vem de cima para baixo, você vai perceber que tem o mesmo tema. A saída do verbo, a forma que você escreve quando é no tema do infectum, é o mesmo tema, tema do infectum. Quando você está nos tempos do perfectum, a forma do radical do verbo muda porque vai usar o segundo radical, que é o tema do perfectum. Aí todos aqueles tempos lá que são tempos do perfectum, você vai perceber que eles saem de uma mesma forma do verbo o tempo inteiro, que é o tema do perfectum, que é para isso que ele serve. O tema do infectum é a partir dele, o verbo tem dois radicais, tá? Então o que acontece? Ele usa o primeiro radical, que é o tema do infectum, e vai formar, a partir dali você coloca marca de tempo, marca de pessoa e tal, e conjuga o verbo. Com os tempos do perfectum, você utiliza o segundo radical, que é o tema do perfectum, e ali você acrescenta as desinências que são de tempo, e modo e pessoa. Então, na prática é isso, um verbo tem dois radicais, um para formar os tempos do infectum e outro para formar os tempos do perfectum. Os tempos do infectum são aqueles que conduzem a ideia de que a ação não se conclui, e os tempos do perfectum são aqueles que conduzem a ideia de que a ação se conclui em algum momento do tempo. Tá bom? Era isso que a gente tinha para falar sobre verbos. A gente fica por aqui e eu aguardo você na nossa próxima aula. Até mais.